bem-vinda ao Veda. Eu estou muito feliz que hoje é o segundo dia do nosso Veda. E eu estou muito feliz mesmo e obrigado vocês por estar aqui. E se ainda não é inscrito, se inscreva porque o Veda está começando e eu quero ficar juntinho com vocês. 30 fatos sobre mim com aplicações bíblicas. Bem, ontem eu contei para vocês como eu nasci, para que eu nasci, como foi que eu nasci. E foi de uma forma tremenda que Deus me gerou, assim como gerou você, gerou seus filhos, gerou a população do mundo. E Deus tem um amor muito especial. Mas para que Deus quer esse amor? Só que nascemos e pronto, ficamos? Não. Depois que nascemos, nós precisamos do quê? De crescer. Nós precisamos de crescer com saúde, com segurança. O Estatuto da Criança diz sobre isso. Que toda criança tem direito a brincar, a ser cuidada, a ser guardada, a ser educada, a ser amada. E hoje eu quero falar sobre crescimento. Lembra que eu falei que eu nasci na cidade de Fernando de Tourinho? Gente, cidadezinha pequenininha, tem mais ou menos 4.000 habitantes. E é uma cidade muito linda, muito cuidada. Eu fui muito feliz. E como toda cidade de interior, tem as suas histórias, né? E sempre falava, ali é mal assombrada, aquela casa é mal assombrada. E a gente ficava assim, mas será que é mesmo? Ou aquela pessoa ali vira monstro de noite. Eu lembro que eu morava bem no final de uma rua que já dava para a zona rural. Eu fui crescendo, fui aprendendo. Eu tive muita dificuldade na escola e eu não conseguia assim ler direito. Eu lembro que eu ia para os testes de leitura tremendo, era na biblioteca com uma senhora muito brava. E eu lembro assim, disse que tinha um quartinho escuro na escola. Você vê como é que fazia com a gente? Naquela época era muito cruel. E eu tinha muita dificuldade e eu infelizmente reprovei. Bomba, 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 bomba. Foi assim, muito triste, muito doloroso para mim. Aquilo me prejudicou muito, porque eu não conseguia expressar a minha dificuldade. Eu não conseguia saber o que estava acontecendo e eu queria muito demonstrar que eu estava, eu tinha condição. E vendo meus coleguinhas todos indo pro outro ano, no caso pro terceiro, e eu voltar a repetir o segundo. Eu fui a única que repeti. Aquilo para mim foi assim, terrível, terrível. Eu sofri muito com aquilo, crueldade, né? E mais tarde, muito mais tarde, eu vim descobrir que eu tinha dislexia. E então, explicou parte daquele drama, porém, o prejuízo causado até eu descobrir, eu me tornei uma pessoa assim, insegura, com medo, não expressava, jamais lia em público. Às vezes a igreja dava uma peça para me ler, um pedacinho assim, eu tremia muito, eu ficava olhando para cima, as pessoas riam de mim. E eu lembro que sofri muito bullying com isso, mas assim, eu comecei também a, ou eu ficava introvertida ou eu ficava extrovertida. Então eu comecei a analisar, sem saber o que estava acontecendo comigo, a forma que eu ia ficar. Então eu decidi ficar extrovertida. Então eu chegava, todo mundo já ia rir de mim mesmo, então eu já virava palhaça ali da turma. E crescia assim, até descobrir o que acontecia comigo era por um distúrbio que eu tinha, por uma dificuldade que eu tinha na linguagem, na leitura, na escrita, e até hoje minha letra é terrível. Mas depois que você descobre o seu problema, fica mais fácil você entender. Como diz na época o terapeuta meu falava, Janaína, só de você reconhecer que você tem essa fraqueza, te ajuda você a crescer. E esse crescimento que eu tive, por mais que eu tive tudo isso, essa dificuldade, eu nunca quis, eu escolhia ser feliz. E eu sempre escutava, assim, meus pais, minha mãe falava, fazia o culto doméstico com a gente, meus avós, na igreja. E a mamãe sempre falava assim, quem tiver mais versículos memorizados, vai ganhar um prêmio, vai ser premiado. Então, todos nós esforçávamos muito lá em casa para poder aprender versículos memorizados. Então, na verdade, todo mundo aprendia, todo mundo ganhava, mas aquilo ali era uma forma de incentivar-nos nós a ler a palavra de Deus. E um dos versículos que eu aprendi, que eu amava, é de 2 Pedro 3,18. Crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Memorizava aquilo ali. E a mamãe lembra que tomava de nós aquele versículo, ou às vezes a gente ia para a igreja, na UTC, que é a União de Treinamento Cristão, para a gente poder declamar aqueles versículos memorizados. E isso fez muito importante para mim. E eu cresci em uma igreja tradicional. Amo, gente, imagine
eu, numa igreja tradicional, hoje eu sou toda, né? A igreja evangélica Casa de Oração. Eu amo a Casa de Oração, amo todos os meus irmãos da Casa de Oração. Tenho o maior orgulho de falar que eu sou Casa de Oração. Eu sou. Sabe qual é a música que eu canto pra quem é da Casa de Oração? Igual a música do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez C.O., sempre C.O. C.O. é Casa de Oração. Uma vez da Casa de Oração, sempre Casa de Oração. Porque os princípios, sua base foi feita ali. Então, uma coisa interessante que quando eu falei que eu recebi Jesus no meu coração com 9 anos, foi dentro dessa igreja. E eu cresci ali e foi maravilhoso, mas eu sempre via minha mãe orando por mim, sempre via os meus avós orando. Eu amava quando a minha mãe pedia oração em voz alta nos cultos de orações e dava o meu nome, dava o nome dos meus irmãos, dava o nome dos nossos lá de casa. Eu me sentia toda importante. Gente, como é importante. Se eu sentir, imagine, eu era uma criança e eu creio que esse sentimento não muda de criança para criança. Então, fale no culto de oração. Eu quero orar por meu filho. Dá um nome pro seu filho. Eu quero que vocês orem pela minha filha. E em casa também. Hoje nós vamos orar pelo fulano. Faz ele sentir especial. Faz ele sentir grande. E ensine a Bíblia. Como está lá em 1 Pedro 3,18. Levando ele a crescer em graça e em conhecimento. Porque isso vai fazer uma diferença na vida dos seus filhos. Ore com os seus filhos e ore pelos seus filhos. E hoje o motivo da nossa oração será crescimento. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E há outro fato sobre mim. Você sabia que amanhã eu conto. Um beijo, um abraço, tamanho da vida e até amanhã.